Olá, sou Gilmara Bandeira, professora de Educação Física. A aula de hoje traz como tema definições das estratégias mais adequadas para ampliar os limites e possibilidades do próprio corpo. É importante, nesse momento, vocês terem consciência do seu corpo, observar o próprio corpo. A abordagem desse conteúdo começa com a percepção do próprio corpo, para analisar e compreender as alterações que ocorrem durante e depois dos exercícios. Nesse contexto, faz-se necessário entender que um organismo vive em constante movimento, por músculo que se contrai e se estende, o coração ao bombear o sangue, o aparelho digestivo ao processar os alimentos, os pulmões esticando-se e encolhendo-se para a nossa respiração, os músculos que promovem o movimento da perna, braço, olhos, dentre outros. Nesse momento, você tem que compreender que o seu organismo, mesmo quando você está dormindo, ele continua em movimento, continua realizando a metabolização dos alimentos que você adquiriu durante o dia. É importante você entender que o seu corpo mantém esses movimentos e as suas musculaturas, elas estão sempre em atividades. Então, na hora de se exercitar, é preciso respeitar os limites individuais. Cada um de nós tem um aspecto próprio de capacidade, que não deve ser ultrapassado. Porque a sobrecarga pode prejudicar o sistema ósseo, músculo, articular e causa lesões graves e até permanentes. Nesse momento, quando falamos de capacidade física, falamos de flexibilidade, de alongamento, falamos de força, resistência, velocidade. Cada um de nós, nós somos únicos. É importante compreender isso e não nos compararmos com o colega ao fazer atividade física. Entender que você tem a sua capacidade e ele tem as capacidades dele, né? É importante você estar sempre observando essas questões. E por que analisar os limites do corpo é importante? Para quem faz ou já fez atividade física, sabe que a dor e a fadiga muscular são duas sensações recorrentes. Elas funcionam como um alarme do organismo, informando que nosso corpo está operando em sua capacidade máxima, ou seja, no limite e precisa de uma folga. Quando você está realizando exercício físico e sente um desconforto, é hora de avaliar, é hora de repensar, é hora de observar o seu corpo. Você não pode fazer que nada está acontecendo. Se a atividade física ela não gera desconforto, se ocorreu esse desconforto, precisa você parar e analisar o seu corpo, conhecer seu limite. Diferença entre dor e fadiga muscular. Dor muscular é um processo fisiológico não natural do organismo. Ela é dividida em dois tipos, a dor do dia seguinte e a dor intermitente. A primeira, mais comum, ela ocorre depois de trabalhar um grupo de músculo não acostumado ao exercício ou exigido em excesso. Ela é resultado de uma pequena inflamação na musculatura e de micro-rupturas nas células musculares. É importante que você observe que a dor do dia seguinte é quando você faz uma prática de atividade física excessiva e no outro dia você sente um desconforto. No entanto, as suas atividades diárias faz com que o seu organismo volte ao normal. Ou seja, o acúmulo de ácido lático que ocorre em alguns músculos, só as suas atividades cotidianas já vai fazer com que ele se movimente e não tenha essa dor no outro dia. No entanto, se essa dor prevalece, é intermitente, 1, 2, 3 dias, ela tem que ser observada, é uma dor preocupante, tá? Aí você já tem que estar buscando uma orientação de um profissional de medicina. Fadiga muscular é definida como a incapacidade de se manter o rendimento durante o exercício físico ou intenso prolongado. A fadiga pode ser aguda, no caso de um exercício com intensidade maior que suas capacidades. Pode, inclusive, prejudicar articulações e sobrecarregar outras partes. Ou crônica, quando a sensação de cansaço é frequente, causada por treinamento em excesso, anemia, falta de minerais, problemas respiratórios, dentre outros. É importante também você observar aqui a fadiga muscular crônica. Essa fadiga ela pode ser
vir de diversos fatores. A anemia, a falta de nutrientes, de minerais, de vitaminas. Isso causa fadiga muscular, o excesso de treino também, né? E problemas respiratórios. No caso da dor intermitente e da fadiga muscular crônica, vocês devem procurar um profissional habilitado em medicina, porque somente ele pode diagnosticar doenças, informar tratamentos, remédios. O profissional de educação física, ele dá dicas de saúde de caráter educativo, tá bom? É bom que isso fique claro. 4 maneiras de prevenir lesões musculares. Primeira, o alongamento. Quando se deve fazer? Antes de qualquer prática esportiva. Tempo de prática, no mínimo 15 minutos. Por quê? O alongamento aquece a musculatura e prepara o organismo para a prática esportiva. Quando feito corretamente, acelera a recuperação das células musculares, ele aumenta a resistência do corpo e é preciso alongar todos os grupos musculares, e não apenas os que serão mais exigidos do exercício, tendo em vista que o nosso corpo é um todo. Não tem como eu vou realizar uma corrida só alongar a perna, sendo que os músculos trabalham de forma coletiva. Alguns trabalham, que a gente chama de motor primário, algumas musculaturas são mais exigidas, no entanto, os demais também vão trabalhar, ok? O que aumenta o fluxo sanguíneo e o que diminui a dor. A segunda dica seria atividades aeróbicas. Quando? No mínimo 3 vezes por semana, dependendo do seu objetivo. Tempo de prática, no mínimo 40 minutos. Por quê? Praticadas regularmente, atividades aeróbicas que consomem mais oxigênio, como jogar futebol, correr e andar de bicicleta, são as melhores formas de ganhar resistência, pois elas trabalham a capacidade cardiorrespiratória, ou seja, coração, pulmão. O que aumenta? Força muscular. E o que diminui? Dor e a fadiga. As possibilidades de dor e fadiga, tá bom? A terceira dica é hidratação corporal. Quando? Antes, durante e depois de qualquer prática esportiva. Horário de consumo. Antes, durante e depois de fazer exercício. Por quê? Um corpo hidratado garante a prática de atividades físicas de forma segura e evita danos ao organismo, sendo que esse consegue se recuperar de esforços físicos muito mais rápido, o que aumenta a energia e o que diminui a fadiga muscular. A questão da hidratação, gente, independente da prática ou não de exercício, ela é de extrema importância para o nosso organismo. Tendo em vista que o organismo, 70% do nosso peso é composto de água. Você precisa hidratar para evitar uma diversidade de problemas, de doença, questões dos rins, tá? É importante, a hidratação ela é muito importante para o nosso corpo. Alimentação saudável. Quando? Durante toda a vida. Horários de consumo. Realizar 3 refeições principais e 2 lanches por dia. Ou seja, café da manhã, lanche, almoço, lanche e janta. Por quê? Comer a cada 3 horas evita longos períodos de jejum. O melhor é comer mais vezes por dia, mas em menos quantidade, ou seja, aumentar a frequência e diminuir o volume. O que aumenta a qualidade de vida e o que diminui o risco de doença. A alimentação saudável, gente, seria uma alimentação balanceada, equilibrada, com as quantidades de vitaminas, proteínas que o nosso corpo precisa. A alimentação ela é um fator primordial para a qualidade de vida. Agora vamos ao nosso exercitar, que seria a nossa dinâmica interativa. Reconhecer os limites e as possibilidades do corpo é fundamental para a realização de qualquer prática corporal. Assim, podemos dizer que compreender e sentir são 2 verbos importantes nesse processo. Partindo dos seus conhecimentos sobre o tema, assinale V para verdadeira e F para falsa. Vamos lá ao nosso primeiro item. As ações de compreender e sentir dizem respeito à observação que cada um deve fazer das alterações provocadas pelas práticas corporais no seu organismo. Nós acabamos de ver que é importante, durante a prática de exercício físico, você compreender e sentir o seu organismo. Se nesse momento você sentir um desconforto, isso não é normal. Isso deve ser observado e deve ser sanado, tá? Para que você continue a desenvolver práticas de exercício físico. Vamos para o item 2. Ao escolher uma prática corporal,
deve-se sempre buscar superar suas limitações, mesmo que isso possa trazer desconforto constante, pois somente práticas desafiadoras são capazes de melhorar as nossas capacidades físicas. No momento que fala que você vai fazer uma atividade física, um exercício físico, com desconforto constante, ela não pode ser verdadeira, né? É um item falso, tá bom? O item 3. Uma vez observadas as alterações corporais, cada indivíduo pode avaliar seus limites e possibilidades, escolhendo práticas corporais que respeitem suas características. É importante você observar as alterações do seu corpo. Cada um tem suas capacidades próprias e as possibilidades, seus limites. Então, gente, é verdadeira. Esse é um item verdadeiro. O nosso quarto item, uma vez que as práticas corporais desenvolvidas na escola são, na maioria das vezes, realizadas de forma coletiva, o reconhecimento dos limites e possibilidades dos outros é um objetivo importante. É importante você estar interagindo com o seu colega, é importante você conhecer o limite dele para que você possa ajudar em alguma dificuldade. Sim, é importante, porque, em geral, as práticas coletivas se trabalha com o todo, você não faz sozinho. Então, é importante você ter esse conhecimento também do colega. Vamos ao item 5. Mesmo nas práticas coletivas desenvolvidas na escola, cada um deve observar somente as alterações em seu próprio organismo, buscando superar limites e desenvolvendo as práticas sempre com companheiros com capacidades iguais. Então, gente, a gente acabou de ver que as atividades físicas, principalmente desenvolvidas na escola, em sua maioria são de forma coletiva. E é importante você respeitar o outro e suas individualidades biológicas, suas capacidades físicas. Então, esse é um item falso. Vamos ao nosso aqui, vocês podem observar que aí a gente falou que o primeiro item é verdadeira, o segundo falso, o terceiro verdadeiro, o quarto item verdadeiro e o quinto item falso. Então, gente, na aula de hoje nós vimos o tema definições das estratégias mais adequadas para ampliar os limites e possibilidades do próprio corpo. Realizamos algumas orientações, citamos alguns exemplos e deixamos com vocês a importância de você conhecer seus limites, respeitá-los, para que você tenha uma vida mais saudável, tá? Você pode estar acessando o conteúdo dessa aula na plataforma Eduque, ok? Então, até a próxima aula.